Revelado, a menina que pediu a chance de tocar e surpreendeu o mundo com seu talento incrível. Maria olhou pela janela de sua pequena casa na periferia de São Paulo, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Dentro dela, ardia um sonho imenso e pulsante, como o coração que batia em seu peito. Ela escutava o eco distante de um piano, o piano velho criado pela sua avó, que já foi uma reconhecida musicista de coral. A música sempre fora a única forma de conforto em meio à dura realidade da vida. Para a maioria, o som das teclas era só isso, mas para Maria, era magia pura. A adolescência ainda estava longe, mas uma vontade incontrolável de tocar piano já a consumia. Apesar da pobreza que a cercava, sua alma era repleta de esperança. Se eu ao menos pudesse aprender a tocar, pensava, sonhando acordada ao observar o velho instrumento. Contudo, seu pai, trabalhador incansável, acreditava que o foco da menina deveria ser os estudos, criando um abismo entre seus sonhos e as expectativas de sua família. Determinação era sua maior aliada. Maria decidiu, então, abordar o professor de música do bairro. Com esperança nos olhos, fez a proposta, aulas em troca de ajudar nas tarefas escolares. Mas ele balançou a cabeça, como se dissesse que não valia a pena. Você é muito nova, e com a sua situação, o que espera dessa música? Disse ele, fazendo seu coração despencar. No entanto, a chama dentro dela nunca se apagou. Maria começou a praticar em segredo, mesmo com as pessoas ao redor duvidando de seu potencial. Em uma tarde de sol, ela conheceu seu Jorge, um artista de rua que tocava violão nas esquinas do bairro. Ele era coberto de tatuagens, tinha um sorriso fácil e um olhar que carregava histórias. Enquanto ele dedilhava entre as notas, Maria sentiu uma conexão instantânea. Ele viu em seus olhos a mesma paixão pela música que um dia ele tivera. A música é a sua essência, menina. Jamais deixe de lutar por ela, ele repetia com fervor. As palavras dele penetravam em seu coração, tornando-se um hino de força que a impulsionava a sonhar ainda mais alto. Mas como enfrentar os preconceitos da vizinhança, que a olhavam com descrença por perseguir algo que consideravam um luxo? Em casa, as discussões se tornaram frequentes. Sua mãe, preocupada com o futuro da filha, insistia que música era perda de tempo, enquanto a tensão aumentava a cada dia. Maria sentia que um muro se erguia entre seus sonhos e o amor familiar. Finalmente, decidiu que precisava de uma chance. A festa comunitária se aproximava, e para ela, seria a oportunidade de se fazer ouvir. É agora ou nunca, pensou, ensaiando com a alma ao lado de seu Jorge, que acreditava incondicionalmente nela. Os dias se tornavam noites enquanto ela se preparava e, com cada nota que tocava, sentia seu coração vibrar mais forte. O grande dia chegou. Maria estava nervosa e cheia de expectativa. Enquanto a música envolvia o ar, ela penetrava os olhares atenciosos de quem estava ali. Com as mãos tremendo ligeiramente, encarou os rostos que ela havia visto crescer. Maria se sentiu viva quando, ao tocar o piano, cada tecla parecia conversar com as almas do público. E ao cantar sobre sonhos e esperanças, as lágrimas escorriam de xingo de alegria e orgulho, especialmente ao sentir a presença de seus pais na plateia. Mas antes que a canção chegasse ao clímax, uma voz cortou a emoção no ar. Um vizinho se levantou, interrompendo. O que Maria faria agora, em meio a aplausos e a tensão que fazia seu coração parecer um tambor? O que ela diria para provar que seu talento era real e que deveria ser valorizado? A plateia aguardava, e com isso, um novo capítulo em sua vida estava prestes a ser escrito. Maria congelou por um instante. O som dos aplausos parecia ter desaparecido, e o murmúrio da plateia se transformou em um eco distante. Sua mente estava em turbilhão. O que aquele vizinho queria? Ele sempre a olhou com desprezo, como se a música fosse algo impensável para alguém como ela. O coração da menina batia forte, e ela não sabia se estava mais assustada ou determinada a se firmar ali. Você não é criança para estar brincando com música, Maria. Isso é só um sonho, não é uma vida. A voz de Raul ecoou com desprezo, e a emoção em seu olhar se transformou em indignação. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Ela sentiu que os olhares da plateia se voltavam para ela, esperando uma resposta. Maria respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ela não podia deixar que aquelas palavras a destruíssem. Seu Jorge, lá no fundo, a encorajava com um olhar firme. É a hora, Maria. Tem que falar. Parecia dizer sem usar palavras. Com a voz trêmula, porém determinada, Maria se dirigiu ao público. Eu não estou aqui para brincar.
Cada nota que eu toco é parte de mim, da minha história. A música é o que me faz sonhar, e eu sou muito mais do que só o que vocês veem. Ela sentiu um choque de emoções, como se, ao mesmo tempo, penas de liberdade e peso de responsabilidade tivessem colidido dentro dela. A plateia estava atenta, alguns olhares se suavizavam. Maria continuou, agora mais confiante: se eu não puder tocar, como viverei meu sonho? Vocês também têm seus sonhos. E se um dia não fossem encorajados a segui-los? Seu coração pulsava como nunca. Cada palavra parecia preenchida de uma força indescritível. E então, Lily, uma amiga de infância, se levantou e disse: Maria, você toca como ninguém. Você merece essa chance. As palavras dela ressoaram no ar e foram seguidas por murmúrios de apoio. A tensão foi quebrada um pouco, e alguns aplausos começaram a brotar, a plateia se unindo em apoio à menina que enfrentava seu medo. Ela percebia que algum tipo de magia estava se formando naquele lugar. Aquela música, que até então era seu refúgio, havia começado a unir as pessoas. Um olhar empoderado cruzou suas memórias de luta e discórdias. Maria levantou a cabeça e, com um brilho nos olhos, finalizou: a música não é só minha. É de todos nós que sonhamos. É a nossa voz. Não deixem ninguém desantê-la. Os aplausos aumentaram, calorosos, ecoando em cada canto da praça. A energia do momento estava palpável. Mas Maria sabia que ainda não havia terminado. As dúvidas internas ainda assombravam, e precisava apressar seu pensamento, pegar a dança das possibilidades e levá-las ao piano, onde ela poderia se comunicar de verdade com todos. Sem hesitação, ela voltou ao piano e começou a tocar novamente. Mas, no fundo, sentia que a batalha ainda não acabará. A cada acorde, uma nova luz brilhava. Ela queria tocar não apenas para se provar, mas para provar que a música poderia mudar vidas, a sua e de todos ao seu redor. Então, antes que a última nota fosse tocada, um estranho na multidão se moveu. Maria o reconheceu de longe. Um empresário da música, alguém que poderia mudar tudo. O olhar dele estava fixo nela, e o que ele diria agora poderia ser tudo o que ela precisava para seguir em frente. Seria aquele o início de algo maior, ou apenas mais um sonho perdido? Maria terminou a última nota e sentiu o silêncio pesado como uma pedra. A plateia observava, e ela podia sentir cada olhar fixo nela. O empresário estava agora mais próximo, e o coração dela disparou. O que ele estaria pensando? O que diria? Aquela era a oportunidade que ela sempre sonhou, mas ao mesmo tempo, uma sensação de medo começou a invadir seu peito. O empresário se aproximou devagar, quase como se quisesse analisar cada aspecto da sua performance. Ele parou diante dela, sua expressão inexpressiva, e então, finalmente, falou: Você realmente tem algo especial, Maria. A música flui de você como se fosse parte do ar que respira. Eu quero ouvir mais. Aquelas palavras foram como um raio de luz em um dia nublado. Maria mal pôde acreditar no que ouvia. A plateia explodiu em aplausos mais uma vez, e ela sentiu um calor subir pelo seu rosto. Mas havia um lado mais sombrio nessa iminente possibilidade. O que se passaria a seguir? O que isso significaria? A pressão aumentava, e sua mente disparava em várias direções ao mesmo tempo. Agradecendo de forma sincera ao empresário, Maria tentou se acalmar, mas a ansiedade crescia. Multidões de pensamentos a consumiam. E se eu falhar? E se não for o que eu sempre esperei? O medo a abraçava como um cobertor pesado. Para cada indício de esperança, surgia um pensamento pessimista. Acenando para alguém na plateia, Maria notou a expressão de Lily. A amiga parecia torcer por ela, ateando fogo na sua coragem. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, mas ainda havia um burburinho animado no ar. O empresário respirou fundo e continuou: Vamos marcar uma reunião para discutir um projeto. Eu realmente quero conhecer mais sobre você, sua história, e talvez até produzirmos algo juntos. Um turbilhão de sentimentos inundou Maria. Era tudo o que ela desejava, mas as vozes de Raul e do seu medo sussurravam no fundo da sua mente. Ela estava prestes a abrir um caminho completamente novo, mas com que preço? Dedicar sua vida à música significava abrir mão de tantas coisas. E se o sucesso a afastasse do que mais amava? Ao se afastar, o empresário lançou um sorriso que a fez sentir algo inexplicável. As pessoas ao redor começaram a parabenizá-la, e o calor dos aplausos ainda pulsava em suas veias. Maria respirou fundo e deixou a adrenalina fluir.
Aquela energia compartilhada entre ela e a plateia parecia mostrar que a vida poderia, sim, ser feita de sonhos. Com um novo brilho nos olhos, ela percebeu que a música não era apenas um sonho, era a chave para conectar as pessoas, para transformar realidades e, quem sabe, até para mudar o seu destino. Mas antes que pudesse elaborar mais, ela percebeu um familiar se aproximar. Era sua mãe, com a expressão tensa. O coração de Maria afundou. O que ela diria agora, sabendo dos desafios que sua filha enfrentaria? Maria sabia que a verdade poderia ser um peso a mais, mas não queria que o medo da desaprovação a impedisse. Com um apelo silencioso, ela buscou a força que a música sempre lhe dera, preparando-se para uma conversa que poderia mudar tudo. A tensão entre as duas era palpável. Qual seria a reação dela? Maria se perguntou se conseguiria abrir o seu coração. O momento da verdade estava prestes a chegar. A música poderia ser o caminho, mas até onde ela estaria disposta a ir? Maria respirou fundo, tentando reunir coragem. Sua mãe se aproximava, e o olhar dela, misturado entre orgulho e preocupação, a deixava intranquila. Era como se cada passo que ela dava estivesse carregado de perguntas não ditas. A música que antes a libertava agora parecia ser um peso em seu coração. Maria, meu amor, a mãe começou, mas a voz tremia. Eu vi a apresentação. Foi incrível. Eu não sabia que você tinha esse talento todo guardado. Um nó se formou na garganta de Maria. As palavras eram doces, mas havia um subtexto ali que a deixava ansiosa. Obrigada, mãe. Eu estou animada com a proposta de um empresário. Ele quer conversar sobre um projeto. As sobrancelhas de sua mãe se franziram de imediato. Um projeto? E o que ele quer de você, exatamente? A preocupação transparecia em cada sílaba. A pressão aumentou. Maria se lembrou das longas noites em que ensaiava, cochilando apenas depois de deixar toda sua alma nas notas que tocava. Ele quer me ouvir mais, entender minha história. Esse é o meu sonho, mãe. Eu quero viver da música. A mãe a encarou com uma expressão carregada. Mas e o que isso significa para nós? Para a sua vida aqui? Esse caminho é cheio de desafios, minha filha. Eu só quero que você se proteja. Aquelas palavras a atingiram como uma flecha. Maria sentiu uma mistura de frustração e amor. Não sabia como afirmar a sua verdade sem ferir os sentimentos da mãe. Eu sei dos riscos, mas eu não consigo mais ignorar a música. É a única coisa que me faz sentir viva, mãe. O silêncio caiu entre elas, pesado. Maria podia ouvir o próprio coração batendo forte, esperando que sua mãe a entendesse. O olhar dela suavizou rapidamente, uma transformação de medos para compreensão. Se isso é o que você realmente deseja, vou apoiar você. Apenas, tenha cuidado. Aquelas palavras tocaram Maria, mas ainda havia uma parte dela que se contorcia. O que significaria deixar tudo para trás? O quão distante ela precisaria ir para realizar esse sonho? Seria justo sacrificar o que tinha por uma tentativa de brilhar na indústria da música? As emoções afloravam dentro dela, e enquanto olhava em volta, a realidade do lugar aumentava sua ansiedade. A plateia agora se dispersava, e os ecos da música estavam começando a se desvanecer, como uma sombra fugidia. Mais cedo, ela fora estrela, mas agora se sentia como uma menina assustada diante de uma multidão. E se as promessas de sucesso se transformassem em decepções? E se o mundo da música não a acolhesse? Isso tudo valeria a pena? Maria ergueu a cabeça e viu Lily mais adiante, sorrindo e acenando, como um sinal de que tudo ficaria bem. O contato visual trouxe um pouco de conforto à sua angústia. Mas durante esse momento de vulnerabilidade, ela percebeu que não estava apenas lutando contra o medo do fracasso, estava lutando contra incertezas que não podia ignorar. Ao sair do ambiente, acompanhada de sua mãe, Maria ouviu uma conversa ao fundo. O empresário estava rindo e falando sobre uma artista que havia brilhado na mesma plataforma que ela. A curiosidade aumentou. Quem seria essa artista? O que a tornava especial? Maria se viu diante de um dilema: seguir essa nova jornada ou voltar à segurança de sua vida anterior. E no fundo do seu coração, a pergunta ecoava: será que ela estava pronta para realmente se libertar? Maria, você está bem? A voz de Lily interrompeu seus pensamentos. Ela sorriu, mas a incerteza ainda permanecia. O próximo passo poderia levá-la a lugares que nunca imaginou, mas até onde realmente estaria disposta a ir? A luz da noite se dissolvia na distância enquanto Maria e sua mãe caminhavam pelo caminho de pedras rumo ao estacionamento.
O aroma doce da pipoca se misturava ao perfume do manto fresco da noite, mas nada disso podia acalmar a tempestade que se formava dentro do coração de Maria. Ela se virou um instante, observando a porta do local da apresentação, agora entreaberta, como se a arte que lá existia ainda estivesse esperando por ela. O que ela deixava para trás? Amigas, momentos, risadas nos ensaios. E o quanto disso estava disposto a abandoná-lo por um sonho nebuloso e distante? Você pensou mais sobre tudo isso, Maria? A mãe perguntou, interrompendo seus devaneios. O tom dela era suave, mas havia um pano de fundo de preocupação que não passava despercebido. Sim, eu estou pensando, ela respondeu, com a voz um pouco mais embargada. É tudo tão confuso. E se eu falhar? E se eles não gostarem de mim? A mãe parou, encarando-a com um olhar intenso, mas cheio de amor. Se você falhar, eu estarei aqui. E essa falha não será o fim. Você sempre terá um lar, uma família que te ama. Mas, e se você brilhar? E se descobrir que a música pode te levar a lugares que nunca sonhou? Maria se perdeu novamente em seus pensamentos. A mãe tinha razão, claro, mas o medo ainda pulsava. Era como um vício. As chamadas das noites sem dormir, com acordes deslizando entre seus dedos, como ondas de sentimentos emotivos e vibrantes. Lily acredita em você, sabia? Para ela, você já é uma estrela, a mãe continuou. Era verdade, Lily sempre estava ali, a apoiando incondicionalmente. Ela está lá, torcendo, aguardando para ver como você vai brilhar. Não seria justo com você mesma jogar isso tudo fora antes de tentar? Mas e se eu tentar e não conseguir? A voz de Maria soou quase como um sussurro. E se você tentar e conseguir? O que você tem a perder? A pergunta pairou no ar, como uma flecha certeira. Aquelas palavras penetraram fundo. Maria sentiu uma chama se acender dentro dela. Se existisse alguma chance, por menor que fosse, de tornar o sonho em realidade, valeria a pena lutar. Ela se lembrou do brilho nos olhos da plateia, da entrega total ao tocar suas primeiras notas. Aquela sensação, aquele momento onde tudo fazia sentido. Isso multiplicou a sua coragem. Você não está sozinha nessa, minha filha, disse a mãe, com um sorriso decidido. Agora, vamos para casa e comece a planejar seu próximo passo. E assim foram, a mãe olhando de canto para Maria, como se estivesse segura de que algo incrível estava prestes a acontecer. Naquela noite, depois de deixar a mãe no sofá e observar a TV ligada, Maria se trancou em seu quarto. O ambiente agora parecia mais aconchegante, e a luz da lua entrava pela janela, refletindo nas paredes brancas. O violão estava ali à sua espera, como um velho amigo. Ela sentou-se e começou a dedilhar as cordas, no ritmo de um novo refrão que estava nascendo dentro dela. A música fluía, como um rio caudaloso, e com cada nota, ela sentia as inseguranças se dissolvendo. O papel e a caneta estavam diante dela, e as letras começaram a se desenhar, uma a uma. A história dela estava se formando. Mas, ao final da melodia, uma ideia cruzou sua mente. E se o empresário não estivesse tão interessado assim? E se ele apenas a estivesse usando para algo maior? Uma nova onda de dúvida ameaçou invadir seu coração novamente. Maria fechou os olhos e respirou fundo, deixando os pensamentos flutuarem. Uma coisa era certa, ela precisaria descobrir a verdade por si mesma. Amanhã, a conversa com o empresário aconteceria, e ela não estava apenas prestes a enfrentar seus medos, mas também a oportunidade de se afirmar. Mas e se eu descobrir algo que não quero saber? Perguntou-se, o coração acelerando. Na penumbra do quarto, ela encarou sua própria reflexão no espelho. Era o momento de decidir, correr o risco ou se refugiar na segurança da dúvida. E mesmo que estivesse assustada, a palavra aventura ressoava forte dentro dela. Maria sorriu, meio insegura, ao pensar que sua vida poderia mudar drasticamente a qualquer instante. Que dia emocionante, o amanhã prometia. Mas até onde ela estaria disposta a ir por um sonho, mesmo que esse sonho pudesse revelar verdades escondidas? O sol mau havia surgido no horizonte, mas Maria já estava acordada. O dia que prometia ser tão decisivo tinha chegado, e a ansiedade pulsava em seu peito, como um tambor forte. Ela se espreguiçou, tentando afugentar o cansaço da noite anterior, mas os pensamentos a assombravam. A conversa com o empresário estava prestes a acontecer, mas a imagem de seu olhar transparecendo desinteresse a remordia. Uma fragrância familiar invadia seu quarto, o café que a mãe preparava lá embaixo. O cheiro quentinho era um lembrete do lar e da segurança que ela conhecia tão bem.
Maria respirou fundo e decidiu que não deixaria o medo a dominar. Afinal, nem todos os sonhos eram feitos apenas de incertezas. Havia também a possibilidade de descobertas. Depois de tomar um banho rápido e vestir uma roupa confortável, Maria desceu as escadas devagar. A casa estava silenciosa, e ela se permitiu saborear os momentos simples, como a mãe a esperando com um sorriso carinhoso. O café estava servido em uma caneca azul, que trazia um desenho de um violão, um pequeno detalhe que Maria adorava. Você está linda, meu amor. O que está pensando? A mãe perguntou, sentando-se à mesa com ela. Só um pouco de nervosismo, Maria respondeu, tentando sorrir. No fundo, sua mente girava em torno de 1000 possibilidades. Acho que estou com medo do que posso descobrir hoje. Todo grande sonho traz um pouco de medo. Mas lembre-se, estou aqui, a mãe disse, segurando a mão de Maria. E, mesmo que a situação não seja como você imagina, isso não significa que você não deve tomar o risco. Os encorajamentos da mãe se enraizavam em seu coração enquanto Maria terminava o café e se preparava. Olhou-se no espelho novamente. Aquela garota, com o violão no colo e a coragem nos olhos, estava prestes a enfrentar uma grande oportunidade. Precisava apenas lembrar de sua força interior. O tempo parecia um rastro de fogo enquanto ela caminhava em direção ao local do encontro. Cada passo reverberava como um eco, uma batida de coração que chamava por coragem. Assim que chegou, ela sentiu o nó no estômago apertar. Um prédio imponente, com uma fachada brilhante. Ali estava a promessa de que seus sonhos poderiam se realizar. Ela entrou e encontrou a sala de espera repleta de sussurros e olhares curiosos. O empresário ainda não havia chegado, e os minutos pareciam se arrastar. Algumas pessoas folheavam portfólios, outras apenas se perdendo em seus pensamentos. Maria olhou pela janela, onde o sol brilhava forte. Sentia que aquela luz era um sinal, a presença do que estava por vir. Quando o empresário finalmente entrou, Maria sentiu um frio na barriga. Ele era um homem de voz firme e olhar penetrante. A sala silenciou instantaneamente. Ele cumprimentou a todos, sua aura exalando poder e respeito. Olá a todos, ele começou, enquanto sua atenção se fixava em Maria. Hoje iremos conhecer novos talentos, e estou ansioso para ouvir o que vocês têm a oferecer. A adrenalina correu em suas veias, mas Maria estava pronta para se apresentar. O momento que tanto esperou havia chegado, mas as dúvidas se arremessavam de volta. E se a primeira impressão não fosse boa? E se suas inseguranças falassem mais alto? Vamos fazer isso, ela murmurou para si mesma, lembrando-se das palavras da mãe. Com um impulso de coragem, levantou-se, dirigindo-se ao centro da sala. O olhar do empresário a seguia, e não era apenas um olhar qualquer. Era intenso, como se estivesse avaliando cada nuance do que se desenrolava. Maria pegou o violão e, com as palmas ligeiramente suadas, começou a tocar as notas de sua nova música, que tremulavam como folhas ao vento. A cada acorde, ela deixava um pouco de sua alma escapar, permitindo que as inseguranças se despedaçassem. A música preenchia o espaço, levando consigo seus medos e dúvidas, enquanto olhos incrédulos se fixavam nela. Mas seria o suficiente? Em meio à melodia, a expressão do empresário começou a mudar. Seus olhos brilharam, mas o que ele realmente pensava? O coração de Maria pulsava forte, e a sensação da plateia cercando se tornava combustível. Então, quando ela começou a sentir que estava finalmente abrindo seu coração, a porta se abriu abruptamente. Uma figura inesperada entrou, trazendo consigo a dúvida e o caos. Quem era? Quais segredos aquela pessoa traria consigo? Maria parou, a música se desvanecendo com a incerteza que acabará de entrar. O futuro que aguardava por ela estava prestes a revelar um novo capítulo, mas seria um sonho ou um pesadelo? Maria não sabia o que pensar quando a figura desconhecida entrou na sala. A pessoa tinha um ar familiar, mas a tensão no ambiente tornou tudo mais confuso. Com cabelo desgrenhado e uma aparência ligeiramente descompassada, ele olhou ao redor com olhos grandes e inquietos. Ela hesitou, parando de tocar, e um murmúrio percorreu a sala. O empresário se virou, franzindo a sobrancelha, e uma expectativa palpável tomou conta do ar. O que poderia ter parecido um encontro casual agora parecia uma tempestade pronta para explodir. Desculpe por interromper. Eu precisava vir, o homem disse, sua voz trêmula. Ao olhar para Maria, algo em seu olhar disparou lembranças antigas. O coração dela acelerou. Era alguém de seu passado, alguém que a levará a acreditar em sua música. Lucas! Ela quase sussurrou, reconhecendo o amigo de infância.
Ele era um dos poucos que sabia da sua paixão por tocar violão e compor canções. Maria se lembrava das tardes em que eles praticavam juntos na praça da cidade, os sonhos e as promessas de um futuro brilhante ainda acessíveis. A sala ainda estava em silêncio, todos os olhares agora fixos em Lucas e Maria. O empresário observava com interesse renovado, parecendo grato pela reunião inesperada. Eu sabia que você viria. Eu sempre soube, Lucas continuou, agora passando os olhos pela sala. Só não sabia que seria sobre isso, aqui. O que aconteceu com a menina que sonhava em se apresentar para o mundo? Você ainda é aquela mesma garota? As palavras dele foram como um balde de água fria nas emoções de Maria. Aquela pergunta ecoava em sua mente, e ela não tinha certeza da resposta. Tinha perdido um pouco daquela menina sonhadora, atormentada por inseguranças e pela dúvida do que era capaz. Eu estou tentando, ela respondeu, hesitando. Mas você sabe como são as coisas. Eu não sei se sou boa o suficiente. Lucas deu um passo à frente, arrebatando a atenção da plateia. Ouça, Maria, todos têm medo. Até mesmo os que brilharam. O importante é não deixar isso te paralisar. Você tem um talento incrível, e a única coisa que está te segurando é você mesma. O empresário escutou a conversa com um interesse palpável. Ele havia percebido a conexão entre os dois, e isso poderia ser exatamente o que precisa para cativar seu interesse. Maria sentia seu coração se aquecer com as palavras de Lucas, mas ao mesmo tempo, a pressão aumentava. Sua apresentação estava em suspenso, aguardando um desfecho. Eu não sei se consigo tocar novamente agora, disse Maria, seu olhar se perdendo entre as lembranças de um tempo mais simples. Claro que consegue, Lucas a encorajou, com um sorriso no rosto. Vamos. Mostre a eles quem você realmente é. A música está em você, e ela precisa ser ouvida. Maria olhou para o empresário, que continuava atento. Numa fração de segundo, todas as inseguranças começaram a desmoronar. Como num efeito dominó, cada palavra de Lucas parecia restaurar a confiança que ela achava que havia perdido. Com um profundo suspiro, Maria respirou fundo, pegou seu violão e, desta vez com uma determinação renovada, voltou a tocar. As notas começaram a fluir como um rio indomável, e a sala se encheu de emoção. Cada acorde soava mais forte, mais verdadeiro. À medida que a apresentação avançava, tudo ao seu redor pareceu desvanecer. O olhar do empresário agora brilhava e ele se inclinava levemente para diante, absorvendo cada sensação que Maria transmitia. Mas, em meio àquela sinfonia de sentimentos e vozes, Maria sentiu algo estranho. Como um sussurro ao vento, uma sensação de que a surpresa ainda estava por vir. Naquela sala, não era apenas o destino dela que estava sendo selado. Quando ela terminou, o silêncio foi ensurdecedor. Os rostos da plateia estavam mal iluminados pelo sol escaldante que entrava pelas janelas. O empresário parecia ter algo a dizer, mas antes que ele falasse, Lucas interrompeu novamente, um brilho inconfundível nos olhos. Você chegou até aqui, Maria. Agora, só falta o próximo passo. Você está pronta para isso? A vida pode ser muito mais do que apenas tocar, ele disse enigmático. E, naquele momento, Maria percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas sua música. Era a essência dela, seus sonhos, suas escolhas. Uma nova jornada se descortinava diante dela. Qual seria o próximo capítulo? Maria sentia o peso das palavras de Lucas, como se cada uma delas ressoasse nas paredes da sala. O ar estava denso, carregado de expectativas e esperanças. O empresário, agora com um semblante intrigado, começou a se mover lentamente na direção dela. Você tem um talento extraordinário, Maria, o empresário finalmente falou, sua voz clara e incisiva. Mas é preciso mais do que apenas música. A indústria é implacável. Nós precisamos de uma história, algo que capture a atenção das pessoas. O que você tem a oferecer além da sua voz? Maria se sentiu vulnerável, as palavras dele penetrando em sua autoimagem. Lucas, mais uma vez, observou o momento e decidiu intervir. Ela tem paixão, ela tem autenticidade. E isso é o que as pessoas querem. A verdade dela na música. Não seja apenas um produto, Maria. Seja a artista que você sempre sonhou em ser. As palavras de Lucas a atingiram em cheio. O que realmente importava? Sua luta interna passava a ser mais clara. Em vez de apenas tocar para impressionar, Maria queria ser verdadeira, contar sua história através da música. Assim, ela respirou fundo e, sem pensar duas vezes, começou a falar.
Quando eu era criança, sempre sonhei em me apresentar no palco. Mas a vida foi me levando por caminhos diferentes. Encarei batalhas, passei por momentos difíceis. Ela começou, seu olhar fixo no empresário. E a música sempre foi meu abrigo, meu refúgio. Cada canção que eu escrevi tem uma parte de mim. É uma forma de comunicar minha verdade, minhas experiências. Os olhos do empresário brilharam à medida que ele se interessava pela nova faceta de Maria. Essa é a sua essência. É isso que eu quero ouvir. Mas precisamos de mais. Precisamos de um projeto. Temos que trabalhar nisso agora. Maria sentiu seu coração disparar. Era a oportunidade que esperava, mas a pressão também era esmagadora. E se não desse certo? E se suas inseguranças a esmagassem novamente? Assim, o calor da indecisão começou a subir como uma onda. Mas Lucas, percebendo sua hesitação, pousou uma mão em seu ombro. Querida, o medo é normal. Ninguém começa uma jornada sem dúvida. Mas o que você não pode duvidar é de seu valor. Eu estarei com você, assim como sempre estive. Juntos, nós vamos construir seu caminho. A energia na sala mudou. Maria sentiu uma nova chama acender dentro de si. Ela não estava sozinha. Com Lucas ao seu lado, a ideia de se apresentar diante do mundo tornou-se menos assustadora e mais excitante. Seria uma jornada tão cheia de descobertas quanto de desafios, mas isso a tornaria mais forte. E se começássemos a trabalhar em uma apresentação única? Precisamos da sua visão para isso e, principalmente, da sua música, o empresário sugeriu, notando a nova determinação no olhar de Maria. E assim, a ideia começou a tomar forma. Um show que contaria sua história, suas lutas e vitórias, através de cada melodia. Maria sorriu, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Eu quero fazer isso. Sua voz firmou-se, e a energia na sala era palpável. A conexão que ela tinha com Lucas acendeu uma nova paixão dentro dela, mas também a fez perceber que o caminho seria longo. Neste momento de transformação, um som agudo cortou o ambiente. O celular de Lucas vibrou em seu bolso. Ele olhou rapidamente a tela e, de repente, sua expressão mudou. A alegria na sala foi substituída por um silêncio abrupto, enquanto ele via a mensagem. O coração de Maria parecia parar. O que poderia ser tão sério? Isso não pode ser verdade, Lucas murmurou, sua voz tremendo. O olhar dele subiu até Maria, cheio de um misto de preocupação e desconfiança. Agora, uma nova sombra pairava sobre a esperança que começava a florescer. O que viria a seguir? Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. O semblante de Lucas agora exprimia um turbilhão de emoções que iam da ansiedade à incredulidade. O celular ainda tremia em sua mão, e a mensagem que ele lia parecia carregar um peso imenso. Cada segundo se arrastava, e a sala, antes vibrante de expectativas, tornara-se uma caixa de ecos silenciosos. Lucas, o que está acontecendo? A voz dela saiu menos firme do que esperava. As palavras se misturaram com o batimento acelerado de seu coração. A inquietação era contagiante. Ele respirou fundo, como se tentasse encontrar uma âncora em meio à tempestade. É uma notícia sobre o meu projeto com alguns investidores. Eles estão recuando. Algumas peças-chave estão saindo. Isso é um golpe devastador. O peito de Maria parecia se apertar. Aquela era a chance de ambos. Os planos de sua apresentação, a possibilidade de contar sua história através da música, tudo poderia ir por água abaixo antes mesmo de começar. A pressão do mundo parecia se intensificar. Mas isso não pode ser. O que você vai fazer? Sua voz tremia, carregada de insegurança, e ela se sentiu incapaz de olhar nos olhos de Lucas. Ele se virou para ela, e a expressão que antes era de preocupação agora transparecia uma determinação serena. Maria, não podemos desistir. Esta é apenas uma pedra no caminho. Precisamos ser criativos, encontrar alternativas. Vou lutar por isso, mas preciso da sua ajuda. Ela respingou a ideia de um desespero mais profundo, mas a resposta de Lucas a acendeu como labareda em um dia nublado. Afetou a forma como ele se mantinha a pé no chão. Com um gesto espontâneo, Maria tomou a mão dele entre as suas. Estamos juntos nessa, não é? Vamos encontrar uma solução. O brilho de Lucas retornou, ainda que tenuemente. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, identificou ali uma força inegável. Exatamente. A sua música é a verdadeira arma que temos.
Se conseguirmos criar um material autêntico, que capture a essência da sua história, isso pode abrir portas. Um silêncio carregado de significado preenchia a sala. Maria, jogada entre o medo e a esperança, sentiu uma onda refrescante de coragem. Vamos fazer isso. Eu quero que minha música fale por mim. A batalha vale a pena, e com você ao meu lado, eu tenho certeza que conseguiremos. Nos momentos subsequentes, foram discutidos detalhes sobre como transformar a ideia em realidade. A empolgação começou a fluir novamente, e os dedos de Maria dançaram em pensamentos, criando melodias em sua mente. Ela estava prestes a dar a partida em sua transformação. Mas havia uma sensação estranha no ar. Ao mesmo tempo que a determinação crescia, um pensamento insidioso sussurrava em sua mente. E se não for o suficiente? As horas foram passando, mergulhando em um frenesi criativo, mas a sombra da incerteza mantinha-se firme. Enquanto o dia se apagava, e a sensação de euforia começava a dar lugar ao cansaço, uma nova mensagem apareceu na tela do celular de Lucas. Assim que ele leu, seu rosto empalideceu. Lucas! O que foi agora? O coração de Maria disparou. São os investidores. Eles querem uma resposta amanhã sobre o nosso projeto. Precisamos de algo incrível ou será o fim antes de começarmos? O baque em sua afirmação parecia reverberar na sala. Maria sentiu a adrenalina subir. Uma ideia começava a brilhar em sua mente, mas a pressão a deixava inquieta. Então vamos entregar o que eles nunca viram antes. A determinação tomou conta de cada sílaba que ela pronunciou. Oi! Lucas olhou para ela, confuso. Deixe que a minha música conte a verdade, a dor e as vitórias. Eu quero que eles sintam isso. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele a olhou, e ela podia sentir que esta era a hora que definia o futuro deles. Assim, com uma nova ideia fervilhando entre eles, Maria sentiu que o jogo estava prestes a mudar. Mas no fundo do seu ser, a pergunta ainda pairava. Conseguiremos transformar tudo isso em uma apresentação que impressione o mundo? E se não for o suficiente? O dia decisivo tinha chegado, e Maria sentia uma mistura de esperança e ansiedade percorrendo seu corpo. O lar que a acolheu com amor agora parecia pequeno demais para conter seus sonhos gigantescos. Naquela manhã, enquanto se preparava, a lembrança de todas as horas dedicadas à música invadia sua mente como um filme em repiat. Era tudo ou nada. Lucas, sempre ao seu lado, chegava com um sorriso encorajador. Estamos juntos nessa, Maria. Vamos fazer algo incrível. Ele ajustou seu violão, e aquela ligação fez a pressão parecer um pouco mais leve. Cada acorde soava como uma promessa. Eles se estabeleceram em um pequeno estúdio, um refúgio criado em meio ao caos que a rodeava. As horas passaram como um instante, e quando a tarde se despedia, uma nova canção estava prestes a nascer. Uma melodia que refletia suas lutas, conquistas e esperanças. Maria olhava os olhos brilhantes de Lucas, e a empolgação deles preenchia o ambiente. O que começou como um sonho distante agora parecia tangível e pulsante. Vamos gravar algo que transmita a verdade da sua história, Lucas disse, claramente apaixonado pela ideia. Precisamos que eles sintam a pressão, a luta. Vamos fazer cada nota ressoar com emoção. Maria assentiu. A inspiração a invadia, e logo suas mãos estavam dançando no violão, trazendo à vida uma combinação que ela já imaginara tantas vezes. A letra representava sua verdade. E enquanto cantava, cada verso parecia libertá-la de suas inseguranças. Ela estava se tornando não apenas uma musicista, mas a narradora de sua própria vida. Quando a gravação terminou, um silêncio reverente tomou conta do estúdio. Maria olhou para Lucas e viu a chama inextinguível de expectativa nos olhos dele. Você viu? Isso é só o começo. O celular de Lucas vibrou, e a mensagem do empresário apareceu, ansioso para ouvir a apresentação amanhã. Vamos fazer algo grande. Maria sentiu algo distinto lá dentro. Determinação. As vozes internas que a assombravam foram silenciadas pela convicção que havia encontrado. Com um beijo na bochecha de Lucas, ela despediu-se para uma noite de estudo e preparação. No fundo, algo a puxava para um futuro vibrante. Quando o sol nasceu, a ansiedade havia sido substituída por uma nova perspectiva. O encontro estava prestes a acontecer, e a energia pulsante da cidade se misturava à beleza do amanhecer. Maria se lembrava do apoio da mãe, das palavras de encorajamento e do amor que era seu alicerce. Estava pronta. Chegando ao local da apresentação, ela podia sentir a eletricidade no ar. Com cada passo, trabalhava suas inseguranças. Porém,
Quando viu as cadeiras ocupadas por rostos curiosos e sorrisos solidários, isso a transformou. Cada olhar parecia iluminar seu caminho. O empresário, ao entrar, trouxe um ar de seriedade e propósito. Vamos ouvir o que você preparou. A confiança dele ecoou na sala. Maria respirou fundo, pegou seu violão e, ao arrancar as primeiras notas, sentiu a energia coletiva ao seu redor. As primeiras notas fluíram, e a plateia mergulhou nas emoções que transbordavam de sua voz. Cada letra contava a história de uma menina que nunca desistiu de seus sonhos. Ao olhar para Lucas, ela viu seu apoio e encorajamento, fazendo-a sentir que não estava sozinha. Quando a melodia chegou ao clímax, a plateia estava completamente envolvida. Os olhares se conectavam, e Maria sentia aquele calor a envolvendo, como um abraço de centenas de corações. Ao final, a última nota ressoou, e o silêncio se instalou, um silêncio que revelou a intensidade do momento. E então, a sala irrompeu em aplausos. As palmas soaram como chuva de felicidades, e lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Maria. O empresário estava em pé, claramente impressionado. Essa é a música que as pessoas precisam ouvir. Você realmente tem algo especial, Maria. Maria sentiu o sorriso invadir seu coração. A jornada que havia apenas começado agora parecia um caminho iluminado por esperanças renovadas. E, no fundo, ela sabia que era mais do que apenas a música, era sobre abraçar a liberdade de ser quem realmente era. No coração de Maria, ela entendeu finalmente, sua música poderia não apenas mudar sua vida, mas tocar a vida de muitos. E, ao caminhar para fora daquele local, ao lado de Lucas, ela percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas em ser ouvida, mas em ter encontrado sua voz. Com um sorriso radiante, Maria concluiu que cada acorde tocado seria apenas o primeiro passo de uma sinfonia maravilhosa que estava por vir. A vida é feita de sonhos, de lutas, mas, acima de tudo, de coragem. E ela havia encontrado a sua. Agora, é a sua vez de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.